jovens, eu sou Alan Felipe e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin. Vamos falar de Borutinho do Amor. Faz tempo, cara, que eu não faço vídeo de Borutinho, principalmente porque tô sem tempo e também porque o anime não tava tão interessante na minha humilde opinião. Eu tô sempre acompanhando todos os episódios. Eu só trago algo aqui no canal quando eu acho algo de interessante. E o anime, a partir desse momento, ele está muito interessante. Eu assisti o episódio 117 e 118. Eu não tinha visto o episódio 117 domingo passado. Hoje eu vi o 117 e o 118. Quem assistiu o episódio 116 viu que foi apresentada uma nova personagem. Uma pessoa que estava na vila de Konoha. Uma mulher loirinha, bem meiga. Ela se chamava Remo. E o episódio que ela foi apresentada parecia ser simplesmente só mais um episódio de Boruto. Um daqueles episódios bobinhos. Um episódio em que aparecia um suposto interesse romântico por Konohamaru, mas no fim desse episódio 116, a gente viu que não era só isso. Tinha um pequeno mistério ali, e esse mistério o próprio Konohamaru e o Boruto foram investigar. Obviamente com a simples desculpa do Konohamaru em entregar o lenço para ela, porque o Konohamaru, ele sente sim algo por ela. Isso foi revelado nesse episódio. Óbvio que não foi algo explícito, mas cara, a própria Sarada falou, nossa, ele tá sentindo alguma coisa por ela. Só o Boruto que não tinha percebido. Então, ele entregar o lenço dela era apenas uma desculpa para ele ver essa garota que ele começa a sentir algo por ela. Essa garota que ele tá começando a amar, que ele tá começando a sentir que ele pode ter um relacionamento com ela. Pois no começo do episódio, o Boruto falava, cara, você tá muito focado no trabalho, você precisa de uma namorada. Ele falou, Boruto, o meu jeito ninja é a minha namorada. Ou seja, o trabalho dele era o maior foco do Konohamaru. E quando ele conheceu essa garota, ele percebeu que ela é algo diferente de qualquer outra garota. Então ele se interessou por ela. Só que não chegou no episódio 117, ele conheceu a Remo, ele reencontrou a Remo, só que ela estava diferente, ela não estava da mesma maneira que foi apresentada no episódio 116. E eles perceberam que algo estranho tá ali. E foram apresentado um outro personagem chamado Kankitsu, um cara bem nojento, um cara escroto que simplesmente expulsou o Konohamaru, nem deixou o Konohamaru entregar o lenço pra menina, esse era o objetivo, ele só foi lá para entregar o lenço, uma mera desculpa para ele conseguir encontrar a pessoa que ele ama, que ele tá começando a amar. Mas acontece que algo que era simplesmente bobinho, ele só foi lá para entregar o lenço, para ele reencontrar a menina. Veio um grande mistério, por que a mudança de personalidade da Remo? A Remo, que era uma menina tão meiga, a Remo que tratou eles tão bem, sem ao menos conhecer, sim, no episódio 116 a Remo nem conhecia o Konohamaru e tratava ele de uma maneira como se ele fosse o melhor amigo dela. Sim, como que essa pessoa estava tão fria ali? Ele percebeu que a Remo não estava sendo ela mesma, então eles decidiram investigar e descobriram, na verdade, eles acabaram conseguindo conversar com a Remo e descobriram que a Remo faz parte de um ritual, que ali nessa aldeia dela existe um demônio bem antigo, um ser espiritual, que quando ele aparece a cada 100 anos, e ele vai roubando as memórias das pessoas. E ele vai roubando de uma maneira que até que a pessoa morre. Sim, e ele vai se alimentando das memórias dos seres vivos. E ela faz parte do ritual, ela vai se casar com esse garoto, esse Kankitsu, assim, e esse Kankitsu é o marido dela, vai ser o marido. Olha só que baque na cara, mano, o Konohamaru apareceu, pô, finalmente encontrei a minha mulher. E ela já é comprometida, que baque, mas na verdade é um casamento arranjado, ela não ama o Kankitsu, muito menos o Kankitsu ama ela. É basicamente um ritual de família, um ritual de tradição para conseguir impedir desse demônio, desse espírito reencarnar e roubar a memória das pessoas. Esse que é o grande objetivo, impedir do Soma, o nome desse ser espiritual é Soma, impedir que o Soma reapareça na sociedade, porque esse Soma ele já foi um grande mal há 400 anos atrás. Essa tradição é uma tradição que já existe há 400 anos. E a Remo, ela carregava uma presilha bem bonita, que parecia ser de ouro. Só que essa presilha, ela não é simplesmente um item. Não, essa presilha, ela é um item mágico. Essa presilha faz com que ela não perca suas memórias, porque o Soma, esse espírito, ele está dentro do corpo dela. Porque a descendente dela, vamos lá, tataravó dela, a descendente dela, quando derrotou o Soma, ela conseguiu selar o Soma dentro de uma pedra, mas uma outra parte do Soma está selada no corpo dela. E o espírito do Soma ficou
ficou também nos descendentes, ficou também na árvore, ficou todas as pessoas que foram nascendo, elas sempre nasciam com o espírito do Soma no corpo, uma parte do espírito, porque a outra parte está na pedra, uma pedra que fica guardada numa caverna. Mano, olha que história complexa, mano. Uma coisa que parecia bem simples, bem boba, avançou para essa história complexa, algo que eu nunca vi em Boruto. Isso eu nunca vi acontecer em Boruto, uma história tão complexa de um ser espiritual, que ele tá reencarnando em várias pessoas, que ele tá selado, ele tá dividido de duas formas, uma na pedra e outra no corpo das pessoas. Mano, que parada sinistra. E o melhor disso tudo, cara, é que no final do episódio, a gente viu que esse Kankitsu, no final do episódio 117, a gente viu que ele não é gente boa. A própria velhinha lá, ela percebeu que esse Kankitsu, ele não era desse jeito. Ele era uma pessoa gentil, ele não era um cara nojento. Ele expulsou Boruto, ele expulsou Konohamaru. E no final, a velhinha pediu pro Konohamaru e pro Boruto investigarem o Kankitsu, porque ele não tá normal. E o que acontece é que logo após ela pedir, o Kankitsu aparece e ele, tipo, apaga a memória da velhinha. Vem um chakra azul, surge um chakra azul do corpo dele, e ele apaga a memória da velhinha e assim acaba o episódio 117. No episódio 118, o Boruto e o Konohamaru eles iam encontrar com essa velha e acontece que a velha não aparece. Eles pensam, pô, ela deu bolo na gente, é uma armadilha? Não. Aí o Konohamaru foi pego numa armadilha que o próprio Kankitsu criou. O Konohamaru foi mandado de volta pra Konoha, mas o Boruto continuou investigando. E, mano, e essa investigação do Boruto, mano, que foi o melhor momento do episódio 118. Pois o Boruto, ele foi atrás da velhinha, a velhinha não se lembrava dele, só que a velhinha, ela se lembrava do Kankitsu, que ele estava estranho. A velhinha foi atrás do Kankitsu, o Kankitsu foi na caverna onde está selado o espírito, e o Kankitsu estava fazendo alguma coisa ali. O Kankitsu ele ia quebrar a presilha da Remo. Essa presilha é a única coisa que impede que a Remo perca a memória dela. Que essa presilha, na verdade, é o único inimigo desse espírito. E ele ia quebrar essa presilha, que era o único item mágico que podia combater esse ser espiritual. Por que ele estava fazendo isso? E acontece que essa velhinha impede ele de fazer, e depois ele demonstra que ele é um grande vilão, e que ele ia apagar a memória da velhinha, só que agora ele ia apagar por completo. Ou seja, a velhinha ia morrer. Além de ela perder as memórias, a velhinha ia morrer. Só que o Boruto aparece e o Boruto salva a velhinha, só que o Boruto também nessa luta ele perde a sua memória. Mano, e a partir do momento que o Boruto perde a memória, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe onde ele está, ele não sabe que ele está ali. E nesse momento é um momento sensacional, porque o Boruto ele se machuca, ele se fere, ele cai de um penhasco, ele cai numa correnteza, e essa correnteza dá a sorte de levar ele de volta pra Konoha. E ele, peraí, eu tô em Konoha, mas como que eu vim parar aqui? Mano, ele não lembra de nada, ele tá tudo machucado, ele tá tudo sujo. O Konohamaru voltou pra Konoha, só que o Konohamaru também, ele recebeu uma contra-notificação do Kankitsu. Ele reclamou pra Konoha que o Konohamaru invadiu a área dele. E o Konohamaru não se explicou pro Naruto, e o Konohamaru recebeu uma punição, ficou preso em casa. Só que o Konohamaru, ele quis receber essa punição de propósito, pois na casa dele tem vários documentos falando sobre seres espirituais, sobre como quebrar a maldição, e ele quis ficar realmente em casa, em prisão domiciliar, para ele tentar pesquisar como quebrar essa maldição. E ele ficou lá um bom tempo, porque, cara, ele queria tirar isso da Remo, porque ele tá gostando da Remo. Ele tá gostando da Remo, ele sabe que a Remo não quer se casar com o Kankitsu, ele sabe que a Remo não ama o Kankitsu, ele sabe que a Remo pode no futuro amar ele, eles podem ser um casal. É isso que eu acho, cara, é isso que eu acho. E acontece que o Boruto, não se lembrando de nada, mano, a partir do momento em que o Boruto não se lembra de nada, mano, isso é uma coisa impressionante, porque pela primeira vez você viu o Boruto, ele tem um protagonismo diferente. Tipo, o Boruto ele tá ali na história, mas ele é apenas mais um, ele não é o centro. E pela primeira vez, cara, o protagonismo do Boruto funcionou nesses dois episódios, 117 e 118. Porque você viu ali o Boruto e você não sabia o que o Boruto ia fazer, você não sabia como que o Boruto ia se virar. Mano, eu achei sensacional, um mistério, o que o Boruto vai fazer. E o Boruto ficou ali pensando, cara, o que tá acontecendo, por que eu não lembro de nada? Aí aparece a Sarada dá uma apreensão no Boruto, fala, Boruto, o que você fez? Eu, como assim? O Konohamaru foi preso, ele está em prisão domiciliar. E da última vez que eu te vi, você estava saindo com o Konohamaru para fazer alguma coisa. Acontece que a Sarada estava meio bolada com o Boruto, mas depois não ficou mais bolada, foram naquela lanchonete. E aí ali o Boruto viu um hambúrguer, e aquele hambúrguer azedo, de limão. Ele, caraca, como que lançou esse hambúrguer eu não comi? Mas a Sarada falou, pô, mas esse hambúrguer já lançou há dias, e você é sempre o primeiro a comer, porque você adora comer essas coisas.
Sério? Aí ele come o hambúrguer e nisso que ele come o hambúrguer ele lembra da Remo, que a Remo comeu hambúrguer no episódio 16. E ele, por quê? Porque a Presilha também está com ele. Na verdade, não, a Presilha não estava com ele, mas a Presilha estava lá na casa dele. Aí ele lembra da Remo, ele fica lembrando de várias coisas, aí ele volta em casa, ele pega a Presilha, aí ele consegue se lembrar de tudo que aconteceu. Ou seja, essa Presilha, além de ela ter a habilidade de conseguir impedir que as suas memórias sejam apagadas, ela também tem a habilidade de recuperar a sua memória. Mano, essa Presilha é muito braba, mano. Esse item mágico é sinistro. E outra coisa que tá sendo abordada em Boruto são itens mágicos. Sim, cara. Só que eles não vão dar esse nome de magias. A gente dá esse nome de itens espirituais. Essa Presilha, ela é um item espiritual. Mas a gente pode chamar de item mágico. Exatamente, eu nunca vi na saga Naruto clássico, neste Shippuden, um item mágico. Pela primeira vez estou vendo, é um conceito novo. Por esse motivo que esses episódios 117 e 118 estão se superando, mano. Estão se superando. Na minha humilde opinião, o que foi apresentado nesses dois episódios foi a melhor coisa que já foi apresentada na obra de Boruto. Sim, até melhor do que o Momoshiki. A luta do Momoshiki foi maneira pra caramba, foi sensacional, foi. Teve Boruto, teve Naruto, teve Sasuke, teve fanservice, mas não era algo novo. Os Otsutsuki a gente já tinha visto um pouco dele em Naruto Shippuden, já tinha visto a Kaguya, já tinha visto um pouco do conceito. Então, agora o que a gente está vendo em Boruto, a gente está vendo o mundo espiritual do universo de Naruto. Um mundo espiritual que nunca foi abordado. Inclusive, na conversa que o Konohamaru estava tendo com a Remo, ela fala que esse ser não tem como combater com ninjutsu, nem taijutsu, nem genjutsu. Esse ser é um ser espiritual. Nada físico faz, nenhuma técnica ninja realiza dano nele. Nenhuma técnica ninja comum, né, podemos dizer. Porque uma técnica ninja espiritual, que existem sim técnicas ninjas espirituais, técnicas de selo, de maldição, e essas técnicas funcionam sim com esse tipo de seres espirituais. Mas quase ninguém sabe esse tipo de técnica. Vamos lá, Orochimaru sabe. Deixa eu ver quem mais sabe esse tipo de técnica. Orochimaru, o Gaara, ele aprendeu um pouco, mas quem é mais craque mesmo em técnicas espirituais de selamento é o Orochimaru. E também tem sim um time de selamento em Konoha. Beleza, mas mesmo assim eles não são capazes de enfrentar um ser dessa magnitude que é esse tal de Soma. Ele é um ser completamente diferente, é um ser que muitos deles não têm conhecimento. E, mano, eles até falam do momento em que o Hokage, o terceiro Hokage, o avô do Konohamaru, ele teve que usar um ser espiritual para derrotar o Orochimaru. E ele morreu, porque ele não tinha conhecimento disso. Ou seja, é um novo mundo, um novo conceito que está sendo abordado em Boruto. E eu espero que eles continuem abordando o mundo espiritual de Naruto, o mundo espiritual desse universo. Pois a gente sabe que os personagens morrem, mas a gente não sabe para onde eles vão. A gente não sabe o que existe no outro mundo. A gente não sabe, a gente sabe que simplesmente tem sim um mundo espiritual, tem sim seres espirituais, mas a gente não sabe como que é. Eu acho que se o Boruto abordar isso, o anime de Boruto abordar isso diferente do mangá, o mangá não tá abordando isso. O mangá tá abordando tecnologia, tá abordando ciborgue, tá abordando a organização cara. Eu acho que se o anime de Boruto começar a abordar no mundo espiritual vários assuntos sobre o mundo espiritual, vai ser algo bem interessante. Vai ser algo diferente, vai ser algo inovador. E é exatamente isso que foi nesses dois episódios, do episódio 117, mano. Quando o Boruto enfrentou o Kankitsu, o Boruto ele não conseguia enfrentar ele, principalmente porque o Kankitsu ele lançava a rajada espiritual. E a única maneira de se defender dessa rajada é com a Presilha. Nenhuma arma ninja tem a capacidade de se defender de uma rajada espiritual. Mano, que conceito foda. Que conceito foda. Então, o Boruto, infelizmente, ele acabou sendo atingido, ele perdeu a memória, só que depois ele recuperou a memória no fim do episódio. Ele falou pro Konohamaru o que está acontecendo, e o Konohamaru lembrou, e os dois partiram de volta para aquela vila para impedir o Kankitsu de fazer o que ele quer fazer. A gente não sabe o que ele quer fazer, mas eu acho que eu tenho quase certeza, uma teoria minha. Mano, o mais sensacional do anime de Boruto é que o anime de Boruto ele segue um universo que faz parte, sim, do universo do mangá. Só que são histórias que não existem no mangá, mas essas histórias elas são canônicas. O próprio autor do mangá falou que as histórias do anime não são filhas, são histórias canônicas, só que elas só serão abordadas no anime. E também ele disse que terão histórias que só serão abordadas no mangá, porque eles não vão se repetir a mesma coisa. Olha só que conceito sensacional.
Então, o maneiro disso, cara, é que a gente pode fazer teoria, a gente não tem que se preocupar. Isso já foi no mangá, então eu posso fazer teoria, beleza. Então a minha teoria é a seguinte: esse Kankutsu, ele está sendo possuído pela entidade do Soma, porque como eu já falei, o Soma ele fica nos descendentes dessa família, dessa geração. E acontece que com esse Kankutsu, ele acabou tendo uma conexão maior com o Soma, que o Soma dominou a mente dele. Ele está sendo possuído pelo Soma. E o objetivo dele não é conter o Soma. O objetivo dele é fazer o Soma voltar. Exatamente. Então é isso que ele está tentando fazer. Por isso que ele tentou destruir a presilha. E também o ritual que ele vai fazer com a Remo, na verdade vai ser um ritual reverso. Vai ser um ritual que vai fazer o Soma ressuscitar e voltar na sua forma completa espiritual. Mano, olha só, essa teoria é bem óbvia. Eu acho que qualquer pessoa que assistiu esses 2 episódios bolou a mesma teoria que eu. Eu tenho quase certeza que é exatamente isso que vai ser mostrado no episódio 119 de Boruto. Mano, eu tenho quase certeza que se não for mostrado no 119, talvez seja demonstrado no 120. Mas o Kankutsu nele não tá sendo ele mesmo, tanto que a própria velhinha perguntou: você não é o Kankutsu não é dessa maneira. Quem é você? Então, a partir daquele momento, quem tá falando, quem tá agindo, quem tá decidindo não é o Kankutsu, é o ser espiritual Soma, que está dominando o corpo dele. Mano, que sensacional! Eu achei isso incrível, mano. Incrível esse conceito. E eu espero que a partir de agora o anime de Boruto comece a abordar um pouco mais sobre o mundo espiritual, sobre seres espirituais e também sobre o que acontece com quem morre. Eu acho que seria sensacional se Boruto abordasse isso, algo que nunca foi abordado em Naruto. Nunca. E esses 2 episódios que eu assisti, o episódio 117 e 118, essa nova saga que eu estou vendo em Boruto, na minha humilde opinião, é melhor que qualquer saga filler de Naruto clássico e Naruto Shippuden. É melhor que qualquer saga. Então, cara, você queria saber quando que o anime de Boruto ia melhorar? Ele já melhorou. Óbvio que não está no mesmo nível de história do mangá, mas a história está muito boa, principalmente porque eles trouxeram 2 personagens de gerações diferentes. Essa nova história você vê o Konohamaru, que faz parte da antiga geração, e você vê o Boruto, que é o personagem da nova geração. Quando pega personagens de 2 gerações diferentes, da antiga geração e da nova, a história funciona, a história fica boa. E é exatamente isso, a história está muito boa. Essa história que está sendo abordada tem romance, tem mistério e tem também um novo conceito, que é o mundo espiritual. Mano, sensacional. Eu tô amando, eu tô curtindo, eu quero a sua opinião sobre esses 2 episódios se você assistiu. Se você ainda não assistiu o episódio 118 de Boruto, o link tá aqui na descrição pra você assistir, beleza? Você vai assistir belezinha, show de bola. E tamo junto, jovem! O vídeo ficou longo pra caramba, mano. Agora eu vou pedir a você que chegou até o final desse vídeo, se você está nesse momento do vídeo, eu agradeço a você, eu espero que Deus abençoe a sua vida, a sua família, cara. Muito obrigado por ficar até esse momento. Agora, veja os vídeos anteriores, é só clicar nessa imagem ou nessa imagem e clica aqui pra se inscrever. Tamo junto, cara. Se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau.